Certo, pessoal? 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 25 de agosto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Colegas, vereadoras, vereadores, ao público. Temos o Alicir aqui, também viu o Demarco e o Nou, que nos acompanha. E também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que nos fazem, então, muito gosto, porque é bom que todos acompanhem mesmo, para depois poder cobrar aquilo que é feito aqui. Declaro aberta a presente sessão e solicito a secretária Ivone para realizar um momento bíblico. Em pé. Boa noite. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12:16. Aquele que muito quer, nada tem. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las e depois sofrer com um sentimento de incapacidade e frustração. Muitas vezes buscamos a glória e reconhecimento para nós mesmos, mas não é essa a recomendação bíblica. Deus quer que estejamos satisfeitos com as coisas humildes, e caso Ele achar que convém, nos dará as coisas grandes para que o seu nome seja glorificado. Amém. Amém. Solicito a secretária para que realize a chamada dos nobres e diz. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Coloco o ato da sessão anterior em discussão. Não havendo manifestação, considero a mesma aprovada. Passamos ao expediente do dia. Ofício do SESI. A secretária vai realizar, então, a leitura. Colégio SESI da Indústria de Capanema. Ofício. Aos senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Capanema, Paraná. Assunto: solicitação de melhorias na mobilidade urbana em frente ao Colégio SESI da Indústria de Capanema, Paraná. Prezados senhores e senhoras, venho por meio deste, na qualidade de estudantes, corpo docente e direção do Colégio SESI da Indústria de Capanema, solicitar a atenção e o apoio dessa Casa Legislativa para um problema que afeta diretamente a segurança dos nossos estudantes, colaboradores e da comunidade escolar como um todo. Nossa instituição está localizada na Avenida Botucaris, via de grande fluxo de veículos, dentro do perímetro urbano de Capanema. Atualmente, contamos com 84 alunos matriculados em 2025, 10 professores e 5 funcionários. Além das atividades educacionais, promovemos projetos sociais, desenvolvemos projetos voltados às indústrias da nossa região e ofertamos bolsa de estudos e cursos gratuitos do SENAI para a comunidade local. Apesar da relevância dessas ações e do fluxo diário de pessoas em nossa unidade, o local não conta com a sinalização adequada, nem com dispositivos de redução de velocidade, como lombadas ou faixas elevadas de pedestres. Essa ausência de medidas de segurança compromete a integridade física de todos que circulam pela região, aumentando significativamente o risco de acidentes. Diante desta situação, solicitamos que esta Câmara encaminhe indicação ou requerimento ao Poder Executivo Municipal, pedindo a implantação urgente de lombada ou faixa elevada em frente ao colégio, além da sinalização vertical e horizontal que informe claramente a presença da escola. Aproveitamos a oportunidade da visita dos nossos alunos a esta Casa Legislativa para entregar este ofício e reforçar a importância do diálogo entre o poder público e a comunidade escolar na busca de soluções conjuntas para os desafios da cidade. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e acompanhamento do processo. Genesi Malinski, coordenadora de Educação SESI Senai Capanema, Paraná. Zelide Fátima de Amorim, orientadora pedagógica. Esse ofício foi quando os alunos e também a professora vieram aqui conversar, queriam saber como é que funcionava a questão
administrativa da nossa Câmara, e eu sugeri que eles também fossem junto ao prefeito e levassem um ofício também para o prefeito. Então, em nome de toda a Câmara, foi feito isso, para que tome-se as devidas providências. Já de antemão, nós temos o programa que está sendo feito sobre a mobilidade, obrigado, urbana. Então, isso tudo aquilo que tiver de importância para que se mude nesse nosso município em relação a essa mobilidade urbana, é interessante que esteja de posse da administração e daqueles que estão fazendo esse processo todo. Obrigado. Leitura das indicações. Indicação número 93/2025, autoria dos vereadores Serginho e Brizolinha. A secretária vai realizar a leitura. Indicação número 95/2025, autores, vereadores Serginho e Brizolinha. Súmula, solicitam casa mortuária na linha Nossa Senhora do Carmo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresentamos a presente indicação solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte proposição. Justificativa. Os vereadores signatários, no pleno exercício de suas atribuições legais e regimentais e atendendo ao pedido da comunidade, submetem à apreciação do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Neivor Kessler, para que, através do departamento competente, estude a viabilidade de transformar o prédio da antiga escolinha de Nossa Senhora do Carmo em uma casa mortuária, atendendo assim a uma demanda urgente e legítima da população. Nossa sugestão se justifica considerando que a escolinha de Nossa Senhora do Carmo encontra-se desativada e seu prédio em desuso, como também que a comunidade não possui um espaço adequado para a realização de velórios, o que gera transtorno e dificuldades para as famílias em momentos de luto. Passo Marcelina Pessan, aos 15 dias do mês de agosto de 2025. Serginho e Brizolinha, vereadores. Esta foi a indicação 93. Indicação número 94 e 95/2025, autoria do vereador Pibe. A secretária vai realizar a leitura das duas indicações. Indicação número 94/2025, autor vereador Pibe. Súmula, indica aquisição de viatura descaracterizada para a Polícia Militar. Senhor Presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresento a seguinte indicação, solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte proposição. Justificativa. O vereador que a esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a Vossa Excelência a presente proposição para que, por meio de departamentos competentes, empenhe esforços para a aquisição de uma viatura descaracterizada no valor de R$ 140 mil, para ser entregue à Polícia Militar de nosso município, através de emenda parlamentar proveniente do deputado Gugu Bueno. Este veículo, sem identificação visual da polícia, é uma ferramenta de extrema importância para as operações de segurança pública, oferecendo um avanço tático crucial ao combate à criminalidade. A utilização de viaturas descaracterizadas é fundamental para as ações e operações de inteligência e investigação. Permite que os agentes se aproximem de locais suspeitos e realizem monitoramento sem alertar criminosos, garantindo maior sigilo e eficácia nas operações. Além disso, estes veículos são essenciais para o cumprimento de mandatos e a realização de prisões, surpreendendo suspeitos e evitando que eles fujam ou se desfaçam de provas antes da chegada da polícia. Certo de contar com o compromisso com a segurança pública e sensibilidade de Vossa Excelência, desde já agradeço o empenho destinado a que estamos solicitando. Passo Marcelina Pessan, aos 20 dias do mês de agosto de 2025. PIB, vereador. Indicação número 95/2025, autor, vereador Pibe. Súmula, indica urbanização e revitalização do playground na vila do Porto Moisés Lupion. Senhor Presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresento a presente indicação, solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte proposição.
Justificativa. O vereador que a esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e em atenção às demandas da comunidade, vem por meio deste indicar a Vossa Excelência a necessidade de revitalização e urbanização urgente no playground localizado na comunidade de Porto Moisés do Pion. A presente indicação é motivada por visitas recentes ao local, onde pais e moradores manifestaram preocupação com a falta de manutenção no parquinho. O espaço de lazer único para as crianças da região encontra-se em estado de abandono, com equipamentos danificados, o que representa um risco à segurança e à saúde. Além disso, a presença de animais peçonhentos tem sido relatada. Diante do exposto e visando o bem-estar e a segurança das famílias locais, solicitamos a imediata intervenção do departamento responsável para que sejam realizados os serviços de revitalização e urbanização necessários, os quais não gerará muitos investimentos públicos, pois há uma vigência licitação para aquisição de materiais de construção. Passo Marcelina Peção, os 20 dias do mês de agosto de 2025. PIB, vereador. Indicação número 96/2025, autoria do vereador André Drebs. Secretária vai realizar, então, a leitura. Indicação número 96/2025, autor vereador André Drebs. Súmula. Sugere aquisição de equipamentos para as agroindústrias de açúcar mascavo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresento a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando que, após a devida apreciação e aprovação pelo plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte proposição. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e atendendo às sugestões que nos foram formuladas, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, através da secretaria competente, sejam adquiridos equipamentos para o plantio, colheita e carregamento de cana, para o envase de melado e açúcar mascavo e entregues às agroindústrias em funcionamento no nosso município. Nosso município é o idealizador de uma das maiores feiras do estado do Paraná. A Feira do Melado de Capanema é tradicional há vários anos e leva esse nome porque o melado é o produto agrícola de maior importância histórica para o município, com a produção sendo uma tradição iniciada dos agricultores familiares e que hoje rende o selo de indicação geográfica e atrai muitos turistas para nosso município. E a presente indicação tem como objetivo atender às demandas das agroindústrias locais, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico e na fixação das famílias no campo, em nosso município. Atualmente, a falta de equipamentos adequados e suficientes, desde o plantio até o envase de melado e açúcar mascavo, representa uma barreira significativa para o crescimento e a profissionalização desses pequenos produtores. A aquisição e o fornecimento desses equipamentos pela secretaria competente permitirão que os produtos aprimorem o plantio, a colheita, a qualidade, a apresentação e a higiene de seus produtos, possibilitando uma colheita mais significativa, o acesso a novos mercados e obtenção de preços mais justos. Além disso, essa medida irá aumentar a produtividade, reduzir o desperdício e fortalecer a cadeia produtiva local. Portanto, a aquisição desses equipamentos não é apenas um investimento em máquinas, mas um investimento futuro nas agroindústrias, incentivando a inovação e gerando renda e promovendo o desenvolvimento sustentável em nosso município. Acreditamos que essa iniciativa é fundamental para valorizar o trabalho de nossos agricultores e garantir a competitividade de seus produtos no mercado. Passo Marcelina Peção, os 22 dias do mês de agosto de 2025. André Drebs, vereador. Indicação número 97 e 98/2025, autoria da vereadora Eduarda Tórtora. A secretária vai realizar, então, a leitura dos dois. Indicação número 97/2025, autora, vereadora Eduarda Tórtora. Súmula. Indica serviços de manutenção em estrada de comunidade do Pinheiro. Senhor Presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresento a presente indicação, solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte proposição. Justificativa. A presente indicação subscrita por esta vereadora visa atender às legítimas reivindicações dos moradores da região e, de forma mais ampla, garantir a segurança e fluidez do trânsito na estrada que liga a Vila do Pinheiro à propriedade do senhor Odair Melo.
Atualmente, esta via encontra-se em estado de degradação, com a presença de buracos e grande quantidade de pedras soltas, o que a torna quase intransitável para veículos de pequeno e grande porte. Essa situação não apenas dificulta o acesso e a mobilidade dos moradores, que há anos solicitam uma intervenção, mas também compromete atividades econômicas essenciais para a região. Caminhões de coleta de leite e outros veículos de escoamento de produção agrícola local dependem diariamente dessa estrada. O estado em que se encontra representa o risco de acidentes e avarias nos veículos, além de comprometer as atividades econômicas que são a base de sustento de muitas famílias. Dessa forma, a readequação da via com a devida compactação do solo e manutenção se torna uma medida indispensável à segurança viária e à qualidade de vida de todos os cidadãos que dela se utilizam. Passo Marcelina Ampessão, os 25 dias do mês de agosto de 2025. Eduarda Tórtora, vereadora. Indicação número 98/2025. Autora, vereadora Eduarda Tórtora. Súmula. Indica pavimentação asfáltica na rua Leopoldo Schmidt. Senhor presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, apresenta a presente indicação solicitando que, após a apreciação do plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte proposição. Justificativa. A presente proposição subscrita por esta vereadora visa atender a demanda dos munícipes e solicita o desenvolvimento de projetos para pavimentação asfáltica da rua Leopoldo Schmidt. A melhoria é prioritária e urgente, especialmente no trecho entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Santa Catarina, que serve de acesso às empresas como Cataratas do Iguaçu Produtos Orgânicos, Antiga Guebana, e a empresa Fata, Artefatos de Cimento. A via apresenta diversas dificuldades no trânsito, com buracos que prejudicam o trânsito, principalmente o acesso de caminhões para carga e descarga dos comércios locais. A pavimentação asfáltica é essencial para resolver a problemática, garantindo mais segurança, fluidez para todos que utilizam a via e proporcionar uma melhor aparência da via, principalmente aos moradores do local. Passo Marcelina Ampessão, aos 25 dias do mês de agosto de 2025. Eduarda Tórtora, vereadora. Leitura do projeto de lei complementar número 13/2025, autoria do Poder Executivo, a partir da página 14, artigo 30. Secretária, então vai dar início à leitura. Seção 4ª. Das macrozonas dos distritos administrativos. Artigo 30. As macrozonas dos distritos administrativos referem-se aos perímetros urbanos e áreas adjacentes dos distritos de São Luís, Cristo Rei, Pinheiro e Alto Faraday. Parágrafo 1º. Os objetivos do ordenamento territorial da macrozona de cada distrito administrativo estão previstos na Lei Geral do Plano Diretor. Parágrafo 2º. A elaboração de estudos é imprescindível para atualizar e remapear os perímetros urbanos dos distritos, definição de zoneamento e delimitação exata do macrozoneamento de cada distrito administrativo. Parágrafo 3º. Mediante elaboração de levantamentos topográficos, georreferenciados e estudos técnicos pelo Poder Executivo Municipal, referente à definição da área que deverá ser de fato considerada urbana. Parágrafo 4º. A inexistência de mapeamentos específicos dos perímetros urbanos não é impedimento para a definição do zoneamento dos referidos distritos como urbanos, cumpridas as exigências legais. Artigo 31. O macrozonas urbanas dos distritos administrativos podem ser caracterizadas como zonas de urbanização específicas, sendo aquelas porções do território de uso não rural, situados fora do perímetro urbano delimitados em lei e que estejam implantados usos urbanos. Parágrafo único. Quando houver parcelamentos para usos ao longo das rodovias e estradas municipais, esses devem acontecer prevendo a existência de via marginal, caso haja necessidade, conforme estabelecido em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complage. Artigo 32. Poderá ser criada zona de urbanização específica para finalidades diversas, compatíveis com o interesse público e considerado o zoneamento estabelecido, desde que localizadas fora dos perímetros urbanos das sedes distritais, estando sujeitos aos seguintes procedimentos prévios. Primeiro, revitalização do estudo prévio de impacto de vizinhança.
Segundo, aprovação pelos órgãos competentes, incluindo a deliberação do complage. Terceiro, outras exigências estabelecidas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo aprovados pelo complage. Seção 8ª, da macrozona rural e de interesse turístico. Artigo 33. A macrozona rural e de interesse turístico visa o desenvolvimento de atividades do campo, incluindo as agrícolas, de pecuária, as agroindustriais, bem como a expansão e ocupação ordenadas do solo para fins turísticos, visando a proteção dos recursos naturais e gerando o desenvolvimento sustentável. Caracteriza-se por: primeiro, extensas áreas rurais que se destacam pela aptidão do solo para o desenvolvimento agrícola, com predomínio de culturas temporárias e cultivos intensivos, com cultura mecanizada, possibilitando alta produtividade agrícola. Segundo, áreas de cultivo de hortaliças. Terceiro, áreas de criação pecuária de gado leiteiro, aves de corte, suinocultura. Quarto, pela existência de vegetação nativa, entremeados por atividades agrícolas que protegem ou impactam em degraus distintos a qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade, com características de solo e de relevo que demandam critérios específicos para ocupação, podendo abrigar também a agroindústria e atividades de turismo rural. Quinto, áreas de lazer, balneários e campings estruturados como turismo. Sexto, estruturas e atividades de lazer e de turismo, especialmente das margens do Rio Iguaçu, Rio Santo Antônio, Rio Capanema, Rio Ciemes e Rio Lajeado Grande, e compreendendo ainda a área do reservatório do Baixo Iguaçu, respeitada a legislação aplicável. Sétimo, incentivo ao uso residencial, o turismo e o lazer, incentivando a implantação de equipamentos de hospedagem, comércio, serviços e apoio ao turismo, rampas de embarque e desembarque dos rios e reservatórios. Artigo 34. Os objetivos de ordenamento territorial da macrozona rural e de interesse turístico são: primeiro, controlar e garantir a qualidade dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos locais e regionais. Segundo, vetar usos e formas de ocupação do solo potencialmente poluidoras, em especial os que ameaçam a qualidade dos recursos hídricos. Terceiro, proteger a paisagem rural considerando seu valor ambiental, histórico e cultural. Quarto, fomentar o desenvolvimento da zona rural com sustentabilidade ambiental, econômica e social, turismo rural, economia circular e roteiros gastronômicos. Quinto, implementar sistema de drenagem junto às estradas rurais não pavimentadas, criando canais de escoamento e controlar os processos erosivos. Sexto, controlar o uso indiscriminado de agroquímicos e incentivar a agricultura orgânica. Sétimo, manter e incentivar atividades agrocivil-pastoris, de turismo rural, de recuperação e manejo ambiental de forma sustentável. Oitavo, fomentar a agricultura diversificada e da pecuária. Nono, incentivar políticas de desenvolvimento turístico, intensificando os locais de lazer existentes e fomentando pontos municipais de acesso ao rio e ao reservatório do Baixo Iguaçu. 10. Garantir o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, econômico e social. 11. Melhorar as vias de acesso em todos os distritos e balneários. 12. Minimizar os impactos sobre os recursos hídricos e a biodiversidade. 13. Respeitar integralmente as áreas de proteção permanente. 14. Promover estudos com as autoridades e instituições competentes sobre a legalização das rampas dos balneários, observando a legislação vigente. 15. Incentivar a criação de rotas gastronômicas. 16. Fomentar a produção do melado como patrimônio cultural de Capanema. 17. Estimular a realização de trilhas ecológicas monitoradas, bem como a ampliação do acesso e a exploração sustentável do ecoturismo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. 18. Impulsionar o uso de camping com infraestrutura adequada. 19. Apoiar o turismo religioso. 20. Viabilizar estudos sobre os serviços aduaneiros do ponto de fronteira alfandegado. 21. Motivar o turismo náutico e a pesca esportiva. Presidente. A nossa segunda secretária, pode continuar. Artigo 35. Em havendo necessidade de instalação
de empreendimento não caracterizado como condomínios fechados, é permitida a instituição de zona de urbanização específica nas porções do território rural para fins não rurais, para implantação de empreendimentos de uso urbano, tais como aterro sanitário, equipamentos públicos, cemitérios, parques, entre outras espécies de parcelamento do solo. Parágrafo único. Quando houver parcelamentos para usos ao longo das rodovias e estradas municipais, estes devem acontecer prevendo a existência de via marginal, caso haja necessidade conforme estabelecido em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo COMPLAGE. Artigo 36. Nas hipóteses dos artigos 41 e 45 desta lei, poderão ser criadas zonas de urbanização específica para finalidades diversas, compatíveis com o interesse público e considerando o zoneamento estabelecido, desde que localizadas fora dos perímetros urbanos das sedes distritais, estando sujeitas aos seguintes procedimentos prévios. Primeiro, realização de estudo prévio de impacto de vizinhança. Segundo, a aprovação pelos órgãos competentes, incluindo a deliberação do COMPLAGE. Terceiro, outras exigências estabelecidas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo COMPLAGE. Seção 9, nona, da macrozona do desenvolvimento industrial. Artigo 37. A macrozona de desenvolvimento industrial é composta por porções do território municipal, onde se concentram indústrias instaladas e áreas em processo de estruturação para implantação de novos estabelecimentos industriais. Artigo 38. Os objetivos de ordenamento territorial da macrozona de desenvolvimento industrial são: primeiro, qualificar as áreas industriais existentes, promovendo melhorias na mobilidade e logística. Segundo, promover a urbanização dos lotes, as conexões viárias necessárias e a estruturação do território. Terceiro, orientar e ordenar o desenvolvimento da indústria em harmonia com as demais atividades econômicas do município. Quarta, minimizar as externalidades negativas decorrentes da atividade industrial, promovendo o descarte de resíduos de modo regular. Quinto, aproveitar e potencializar a infraestrutura logística existente. Sexto, estimular intercâmbio empresarial a partir de mecanismos de provimento de infraestrutura, de troca de tecnologia e conhecimento nos parques industriais. Sétimo, garantir espaços qualificados para a instalação de indústrias e atividades correlatas e complementares. Oitavo, assegurar condições de localização das atividades industriais compatíveis com a capacidade de escoamento. Nono, coibir estruturas residenciais em áreas industriais, principalmente quando se tratar de áreas próximas às atividades industriais nocivas ou perigosas. Décima, viabilizar novas possibilidades de conexão das áreas industriais com as estruturas rodoviárias. 11, garantir os meios para a ampliação gradativa e sustentável do parque industrial do município. Subseção 1ª, zona de incentivo à indústria. Artigo 39. A zona de incentivo à indústria é área localizada no perímetro urbano e é destinada à implantação de atividades industriais com impacto médio e alto. Parágrafo 1º. Na zona de incentivo à indústria, deverão ser implantadas predominantes usos de indústrias que se beneficiam da infraestrutura viária e que sejam compatíveis com os usos urbanos no entorno. Parágrafo 2º. Na zona de incentivo à indústria, não é permitido o uso residencial ou misto, sendo destinada exclusivamente à indústria. Subseção 2ª. Zona de expansão industrial.
Artigo 4º. A zona de expansão industrial caracteriza-se como área destinada à implantação de futuras atividades industriais com impacto médio e alto. Parágrafo 1º. A zona de expansão industrial é área localizada em adjacência do perímetro urbano, com pretensão de ampliação da zona de expansão industrial já estabelecida. Incentivo. Parágrafo 2º. Na zona de expansão industrial é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos diversos do incentivo à indústria. Parágrafo 3º. Na hipótese de a zona de expansão industrial ser inserida no perímetro urbano, ela será transformada em zona de indústria de incentivo à indústria. Obrigado. Seção 10. Da macrozona de planejamento estratégico. Subseção 1. Das zonas especiais de uso institucional. Artigo 41. As zonas especiais de uso institucional compreendem as áreas destinadas a todos os equipamentos comunitários, públicos ou privados, ou usos institucionais públicos ou privados, que contribuam para o funcionamento satisfatório dos demais usos urbanos e do bem-estar da população, e divide-se em: primeiro, administração; segundo, defesa; terceiro, segurança; quarto, infraestrutura e saneamento, tais como aterro sanitário ou transbordo, estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e subestação de energia elétrica. Quinto, transportes. Sexto, cultura. Sétimo, esporte. Oitavo, lazer. Nono, educação. Décimo, saúde. 11º, assistência social. 12º, outros. Artigo 42. São objetivos das zonas especiais de uso institucional: primeiro, estabelecer parâmetros urbanísticos para os usos institucionais; segundo, potencializar a ocupação do território; terceiro, dar condições de implantação de usos institucionais em áreas com menor disponibilidade de terrenos públicos; quarto, facilitar o acesso e a mobilidade urbana nessas regiões. Artigo 43. As zonas especiais de uso institucional poderão ser parâmetros urbanísticos diferenciados, das macrozonas onde estão inseridas, respeitada a disponibilidade de infraestrutura e serviços públicos. Artigo 44. Lei municipal específica poderá detalhar as zonas especiais de uso institucional e definir os parâmetros urbanísticos. Parágrafo único. As zonas especiais de uso institucional poderão ser delimitadas por meio de decreto do Poder Executivo Municipal, desde que os respectivos parâmetros urbanísticos sejam aprovados pelo COMPLAGE. Subseção 2. Das zonas especiais de condomínios fechados. Artigo 45. As zonas especiais de condomínio fechado constituem porções do território onde são permissíveis a urbanização específica e a produção de condomínios fechados. Parágrafo 1º. Fica permitido na área rural o uso e ocupação do solo para fins de urbanização específica na modalidade condomínio fechado. Parágrafo 2º. Fica permitido o uso e ocupação do solo para fins de turismo rural na modalidade condomínio fechado, desde que promova regularmente atendimento ao turista e visitantes. Artigo 46. Na área a ser fracionada destinada à instalação de condomínio fechado serão aplicados os seguintes parâmetros. Primeiro, a área de, no mínimo, 5% da área total destinada para aquisição de área verde, conforme diretriz estabelecida pelo órgão competente. Segundo, a área de, no mínimo, 10% da área total destinada às vias de circulação. Terceiro, a área de preservação permanente, APP, e a área de preservação legal existentes no imóvel não são computadas no percentual de área verde indicada no inciso 1º do caput deste artigo.
observando-se a legislação ambiental aplicável, devendo o proprietário empreendedor manter, proteger e preservar as respectivas áreas. Quarto, a área verde não poderá estar situada na faixa não edificante, nem na faixa de domínio. Quinto, o fracionamento mínimo de cada lote deverá ser de 500 metros quadrados. Parágrafo 1º. Em se tratando de empreendimentos destinados exclusivamente a fins de uso privados, sem acesso livre ao público, as áreas indicadas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo pertencerão à pessoa jurídica constituída para gerenciar o empreendimento, as quais deverão ser mantidas, conservadas e preservadas por ela. Parágrafo 2º. Em se tratando de empreendimentos destinados a fins de uso turístico coletivo, em que se permita o acesso ao público, as áreas destinadas as áreas indicadas nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão doadas ao município, porém deverão ser mantidas, conservadas e preservadas pelo loteador ou pessoa jurídica constituída para gerir o empreendimento. Terceiro parágrafo. Em se tratando de área pública ou empreendimento que envolva o município de Capanema, os padrões urbanísticos e demais parâmetros a serem observados deverão ser definidos em deliberação específica do Complag. Artigo 47. Será de responsabilidade do proprietário empreendedor o plantio de área verde, como espécie e critérios a serem definidos pelo órgão competente, cabendo ainda a manutenção, asseio e a preservação da área. Artigo 48. O acesso a córregos, rios, lagos, entre outros, através da APP, Área de Preservação Permanente, deverá ser regido e aprovado através de licenciamento ambiental do empreendimento. Artigo 49. As vias de circulação interna deverão seguir a lei do sistema viário com a classificação de via local. Parágrafo 1º. Uma ou mais vias internas do empreendimento deverão estar interligadas ao sistema viário rural do município por meio de uma via marginal. Parágrafo 2º. Na interseção das vias internas com a estrada rural municipal, o sistema viário deverá ser efetuada por uma via marginal de largura mínima de 25 metros em toda a testada principal do loteamento. Parágrafo 3º. A via marginal deverá ter uma área não edificante paralela à estrada municipal de largura mínima de 15 metros. E esta deverá ser contemplada por um projeto de paisagismo. Parágrafo 4º. O acesso à via marginal à estrada pública municipal deverá ser por meio duas interseções, sendo distintamente uma de entrada e outra de saída, estando estes pelo menos 50 metros em uma da outra. Quinto, não são de responsabilidade do loteador as sinalizações viárias exigíveis da parte interna do empreendimento, incluindo eventual via marginal, e na parte externa, na estrada do sistema viário rural do município, na extensão de 50 metros para ambos os lados, contados do centro da entrada principal do empreendimento, conforme exigido pela legislação. Parágrafo 6º. No caso do imóvel a ser loteado possuir testada para a rodovia federal ou estadual, o DENIT e o DR Paraná deverá emitir parecer quanto à acessibilidade rodoviária ao imóvel. André, pode continuar. Artigo 50. Artigo 50. Diante da análise do caso concreto
e não havendo prejuízo para a segurança viária, o Complage poderá dispensar a exigência de construção de via marginal à estrada pública municipal para acesso ao respectivo condomínio fechado, sendo exigido de qualquer modo previamente a deliberação coletiva, o parecer técnico do órgão competente da CEINFRA. Artigo 51. O empreendimento deverá contemplar a seguinte infraestrutura mínima. Primeiro, pavimentação, somente nas vias internas, podendo ser em pedra poliédrica ou pedra irregular, bloco de concreto, CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente ou concreto pavimento rígido, respeitando as especificações técnicas, pavimentação nas ruas internas do loteamento e na via marginal. Segundo, meio-fio e sarjeta. Terceiro, drenagem de águas pluviais. Quarto, sistema individual ou coletivo de água, com respectivo sistema de tratamento. Quinto, sistema de fossa individual com sistema de tratamento. Sexto, energia elétrica com respectiva iluminação pública, preferencialmente com lâmpadas LED e braço LM3. Sétimo, calçada, passeio. A área designada deverá obter os padrões e diretrizes estabelecidas em regulamento. Oitavo, outras exigências estabelecidas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complage. Artigo 52. A tramitação do processo licenciamento de empreendimentos nas zonas especiais de condomínios fechados seguirá as etapas descritas abaixo, sendo realizada integralmente por meio do sistema digital disponível. Primeiro, etapa 1, estudo de viabilidade. Segundo, etapa 2, licença prévia. Terceiro, etapa 3, licença de construção. Quarto, etapa 4, licença de uso. Parágrafo único. Observadas as disposições previstas nesta lei, os procedimentos e demais normas aplicáveis aos empreendimentos nas zonas especiais de condomínios fechados serão definidos na Lei de Parcelamento do Solo, no Código de Edificações e Obras, bem como em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Complage. Artigo 53. Para os fins de instituição das zonas especiais de condomínios fechados, a etapa 1, estudo de viabilidade, do processo observará o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. O interessado empreendedor deverá protocolar o requerimento no sistema digital disponível, anexando os seguintes documentos obrigatórios. Primeiro, matrícula atualizada do imóvel, contendo o memorial descritivo em conformidade com o levantamento topográfico, mapas e memorial descritivo a ser apresentado. Segundo, levantamento plano e altimétrico da área a ser loteada, em 2 vias na escala 1:1000, assinado pelo responsável técnico e pelo proprietário ou representante legal, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, ART, contendo a divisa da propriedade claramente definidas. B, localização dos cursos d'água, áreas sujeitas a inundações, bosques, monumentos naturais ou artificiais, vegetação classificada por porte, construções existentes e principais acidentes topográficos. C, relevo representado por curvas de nível com equidistância de 1 metro. D, arruamento contínuo ao perímetro do imóvel. E, atestado de confrontação dos vizinhos, incluindo os confrontantes com cursos d'água, como córregos ou rios. Terceiro, croquis da proposta de fracionamento em lotes detalhado. A, as dimensões dos lotes. B, áreas públicas previstas. C, áreas de preservação permanente, APP. D, reservas legais, RL, se aplicável. Quarto, certidões negativas de débitos tributários municipais, estaduais e federais relativos ao imóvel. Quinto, consulta à concessionária de energia elétrica indicando a viabilidade de fornecimento à área objeto do requerimento. Sexto, termo de compromisso do empreendedor
responsabilizando-se pela execução das infraestruturas mínimas exigidas, com detalhamento do tipo de pavimentação a ser utilizado. 7º, pagamento das taxas incidentes. Parágrafo 2º. O prazo para análise técnica e fornecimento das diretrizes será de até 15 dias úteis, excluindo o tempo despedido para esclarecimentos ou complementação de informações pela parte interessada, além de desconsiderar o prazo para deliberação do complage, quando esta for necessária. Parágrafo 3º. Juntamente com o pedido de estudo de viabilidade, o empreendedor, eventualmente interessado na dispensa da exigência de construção de via marginal, de que trata o artigo 49 desta lei, deverá apresentar as justificativas cabíveis para a dispensa da via marginal, seguindo as diretrizes e exigências estabelecidas em regulamento. Parágrafo 4º. Em havendo pedido de dispensa de construção de via marginal, nos termos do parágrafo 3º, o órgão competente da CEINFRA emitirá o parecer técnico sobre o pedido no prazo indicado no parágrafo 2º, encaminhando-o automaticamente ao complage, para deliberação conforme o disposto no artigo 50 desta lei. Parágrafo 5º. Emitido o parecer do órgão técnico competente, no prazo estabelecido no parágrafo 2º, em querendo a parte interessada poderá interpor recurso direcionado ao complage, no prazo e na forma estabelecidos em regulamento. Parágrafo 6º. Após a emissão do parecer do órgão técnico competente ou julgamento do recurso interposto, o empreendedor será convocado para assinar um termo de compromisso com o município, no qual se compromete a apresentar todos os projetos e documentos exigidos para a execução do condomínio, de acordo com a documentação aprovada. Parágrafo 7º. No dia útil subsequente à assinatura do termo de compromisso pelo empreendedor, o município dará publicidade oficial ao requerimento que propõe a delimitação da área como núcleo urbano, com prazo de 10 dias úteis para a apresentação de eventuais impugnações fundamentadas por quaisquer interessados, sendo disponibilizado o acesso à documentação pertinente, respeitando-se o procedimento previsto em regulamento. Parágrafo 8º. Em não havendo impugnação ou após sua rejeição, o município notificará o empreendedor para proceder à averbação no termo de compromisso na matrícula do imóvel. Parágrafo 9º. O empreendedor terá um prazo máximo de 20 dias úteis para efetuar o protocolo junto ao cartório de registro de imóveis, para a averbação do empreendimento na matrícula. Parágrafo 10º. Após o empreendedor encaminhar a matrícula atualizada do imóvel com respectiva averbação, o órgão competente expedirá o ato de validação do estudo de viabilidade do empreendimento. Parágrafo 11º. As diretrizes emitidas pelo órgão competente terão validade de 1 ano, contando a partir da data de sua expedição. Parágrafo 12º. Caso o prazo previsto no parágrafo 11 expire por negligência do empreendedor, será necessário abrir um novo processo de licenciamento do empreendimento. Obrigado, André. Continua, Gilmar. Artigo 54. Após a expedição no ato da validação do estudo de viabilidade pelo órgão competente, inicia-se a segunda etapa, licença prévia, no processo de licenciamento do empreendimento, o qual observará os dispostos nesse artigo. Parágrafo 1º. O empreendedor deverá apresentar todos os projetos e memoriais exigidos num prazo máximo de 180 dias para apreciação, análise e aprovação dos órgãos públicos competentes. Parágrafo 2º. Os projetos memoriais e demais documentos exigidos para a etapa de licença prévia, além do prazo para análise técnica da documentação pelo órgão público municipal competente e demais regras aplicáveis à etapa segunda, serão os previstos em regulamento. Parágrafo 3º. O prazo definido no parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado por igual período através do requerimento devidamente protocolado junto ao município, com as devidas justificativas técnicas.
Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo máximo concedido, sem o protocolo de todos os projetos e memoriais exigidos, o órgão municipal competente requererá ao cartório de registro de imóveis a baixa do termo de compromisso da matrícula, cujos custos serão de responsabilidade do empreendedor. Parágrafo 5º. Ocorridos os fatos transcritos no parágrafo 4º deste artigo, o empreendedor será penalizado com aplicação de multa equivalente a 200 UFMs. Parágrafo 6º. As etapas 1 e 2 do processo de licenciamento do empreendimento nas zonas especiais de condomínios fechados poderão ser reunidos em uma etapa única, conforme prazos, procedimentos previstos e regulamento expedido pelo prefeito municipal, aprovado previamente pelo COMPLAGE. Artigo 55. As etapas 3, licença de construção, e 4, licença de uso, do processo de licenciamento do empreendimento, observarão os dispostos em regulamento, observando-se no que couber as disposições desse artigo. Parágrafo 1º. A licença de construção será emitida após o devido licenciamento ambiental do empreendimento e eventuais retificações dos projetos memoriais e demais documentos do processo, conforme determinações dos órgãos ambiental competentes. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão das obras do empreendimento constará na respectiva licença de construção, respeitando-se as demais normas aplicáveis aos loteamentos urbanos, de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo 3º. A licença de uso do empreendimento será emitida após a conclusão das obras e o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo empreendedor para o início de sua utilização aos fins a que se destina, observando-se os procedimentos de fiscalização previstos na legislação e o prazo máximo de 15 dias úteis para a vistoria e emissão de respectiva licença pelo órgão municipal competente, contando a partir da cientificação formal da conclusão das obras e das obrigações assumidas. Parágrafo 4º. Serão consideradas áreas urbanas, para fins de legislação municipal, as áreas localizadas nas zonas especiais de condomínios fechados, devidamente urbanizadas, a partir da data de concessão da licença de uso, habite-se, do empreendimento, na forma de legislação. Subseção 3. Da Zona Especial do Parque Industrial e Tecnológico de Capanema. Artigo 56. A Zona Especial do Parque Industrial Tecnológico de Capanema corresponde às áreas dos lotes destinados ao uso de indústrias, comércios e serviços. Parágrafo 1º. São objetivos do Zona Especial do Parque Industrial e Tecnológico de Capanema. Primeiro, incentivar a consolidação de indústrias no território de Capanema. Segundo, promover atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico, social e sustentável. Terceiro, fomentar a criação de startups. Quarto, promover a cooperação e interação entre entes públicos, setores públicos e privados e empresas nacionais e internacionais. Quinto, promover a competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional. Sexto, estimular a atividade de inovação nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação, ICTs, e nas empresas. Sétimo, fortalecer a capacidade operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs. Oitavo, impulsionar o setor industrial como centro logístico. Parágrafo 2º. Os parâmetros de uso e ocupação do solo na zona de que trata o caput serão definidos em lei, sendo proibido o uso com área residencial. Muito obrigado. Até aqui, então,
Nós vamos parar. Havendo inscrição para o uso da tribuna, passo a palavra à vereadora Ivone para sua manifestação. Obrigada, presidente. Boa noite a todos, nobres colegas, os que estão aqui no plenário, servidores dessa casa, os que nos assistem em redes sociais. Eu venho aqui nessa tribuna hoje para prestar um pequeno resumo do trabalho que vem sendo realizado, tanto pelos nobres vereadores, meus colegas desta casa, como pelo prefeito Neivor e toda a equipe do Executivo. Meu agradecimento inicial é para o nosso deputado federal, delegado Matheus Laiola, pela parceria e por todos os recursos que já enviou ao nosso município. Poucos sabem, mas foi ele que me fez acreditar na política, me colocar à disposição como candidata, e se aqui estou, confiante que faremos a diferença, é de fato porque ele faz a diferença e me passa essa confiança. Porque eu preciso atender as demandas que Capanema merece. E o Dr. Matheus Laiola foi eleito deputado federal em 2 de outubro de 2022, e no mês seguinte ele me procurou em Capanema, e junto fomos à prefeitura, falamos com o então prefeito municipal, o senhor Belé, onde ele prometeu uma parceria com o município, e o senhor Belé, na época prefeito, se comprometeu em ajudar a Associação APAC, Associação de Proteção Animal de Capanema. Como muitos sabem, o deputado delegado Matheus Laiola foi eleito pela causa animal como deputado federal e teve uma votação muito expressiva, foi o nono deputado mais votado no estado. E esse comprometimento, então, ele mandou mais de 550 mil reais no ano de 2023 para Capanema e 2024. E agora, em 2025, então, em 2023 e 2024... Está funcionando. Então, no ano de 2023 e 2024, o deputado mandou para Capanema mais de R$500 milhão. E parte desse dinheiro, então, na época, o prefeito, em gestão, se comprometeu em ajudar a PAC e cumpriu. E o prefeito Neivor segue, né, cumprindo também com esse auxílio para essa associação. Essa é uma associação que já presta serviço há mais de 10 anos no município e que bancava, até então, total as custas do bolso. E é um trabalho de saúde única, muitos não sabem, mas a APAC presta um auxílio à questão de animais de rua que deveria ser, na totalidade, bancada pelo Poder Executivo. E atende a necessidade de toda a população do município. O prefeito Neivor, então, eu quero deixar os parabéns pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido. Nós temos acompanhado as mídias sociais e percebido que a população está toda contente, né? Tanto na urbanização, em todos os setores, a gente vê que ele está fazendo um trabalho muito maravilhoso. E ele soube escolher muito bem o seu grupo de secretários também. E eu fiz uma indicação em abril de 2025, onde eu solicitei a ele que criasse um departamento para a questão animal do município. E ele me atendeu. E eu quero colocar isso para a população, que esse departamento já está em funcionamento. Em breve, a gente vai estar passando o contato. Esse departamento ele visa conscientização e posse responsável de animais, crime de maus tratos, orientação quanto a doenças zoonóticas. Nós sabemos que temos no município alguns casos de esporotricose em gatos. Temos alguns casos de leishmaniose também, que são doenças zoonóticas, ou seja, passam de animais para humanos. Então, logo, a questão animal é uma questão de saúde única. E eu, como médica veterinária, preciso passar isso para a população. Além de eu estar no legislativo, eu também tenho a minha profissão, e essa profissão eu acho que eu posso dizer com precisão que é importante esse departamento. Muitas vezes as pessoas são contra, mas é importante sim para o município. E o nosso prefeito viu essa necessidade, colocou, então, esse em funcionamento. E eu quero parabenizar também ao secretário MacGyver por ver com bons olhos, entender de saúde única. Porque a saúde humana, a saúde, na verdade, é uma tríade. A saúde única, ela envolve a saúde humana, animal e meio ambiente.
E ele teve a felicidade de colocar alguém preparado para essa pasta da saúde, que é muito importante. O MacGyver tem esse conhecimento, assumiu essa pasta e aceitou esse departamento junto à secretaria, que já está em funcionamento. Então, a ambos, eu deixo meu humilde muito obrigada. E o deputado federal delegado Matheus Laiola, além de atender a simples cidadã Ivone nos anos de 2023 e 2024, atende agora a vereadora Ivone Silva. E em 2025 já destinou a Capanema mais de 300 castrações de cães e gatos, atendendo a uma grande demanda de animais e tutores, carentes ou não. E mais de R$550 mil já estão também nos cofres do governo municipal, sendo 200 mil no mês passado, em julho, para exames, para saúde, 250 mil para a compra de uma ambulância e R$100 mil para a aquisição de um carro, também destinados à saúde. Ainda do delegado Matheus Laiola, temos muito mais demandas para ser atendidas, até o final deste ano, para a Secretaria de Saúde, como a reforma de uma OBS, que está para se realizar o projeto. Para a Secretaria de Educação, também temos aí demandas que serão atendidas, e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E sobre a segunda etapa do Castra Mais Paraná, que muitas pessoas estão me perguntando, em breve também estarei anunciando uma segunda etapa. Sim, teremos mais de 300 castrações, pelo menos para Capanema, ainda este ano. E temos a previsão também de mais 100 castrações do programa do Governo do Estado, Castra Pet. Então, eu quero aqui afirmar aos cidadãos capanemenses, essa vereadora, somente em parceria com o deputado federal delegado Matheus Laiola, tem previsão de trazer a Capanema, somente no ano de 2025, mais de R$2,5 milhões de reais. E eu estou muito feliz por compartilhar com vocês, com quem acreditou e me deu o voto, que confiou na minha pessoa, e como para todos, e agora eu respondo em nome de todos os cidadãos capanemenses. Muito obrigada. Obrigado, Ivone, por suas palavras. Passamos para a ordem do dia. Leitura do parecer e primeira discussão e votação do projeto de lei número 31/2025. Autoria do Poder Executivo. A secretária vai realizar, então, a leitura dos pareceres e, posteriormente, da súmula. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinária número 31/2025. Proposição. Atribui a denominação Egon Paulo Grams ao Ginásio Municipal de Esportes de Capanema, Paraná. Autoria. Poder Executivo. Relatora Edna Tavares. Parecer. Favorável à tramitação. Relatório. O presente projeto de lei tem como objetivo nomear o Ginásio de Esportes do município de Capanema, do município de Egon Paulo Grams. A homenagem reconhece significativa contribuição de Egon Paulo Grams ao município, onde atuou como prefeito por 2 mandatos. A iniciativa proposta pelo Poder Executivo Municipal foi protocolada nesta Casa Legislativa sobre o ofício 520/2025 e recebeu o protocolo 650/2025 em 15 de agosto. Parecer da comissão. A análise dessa comissão concluiu que não há ressalvas quanto à tramitação do projeto, encontrando-se apto para sua aprovação na forma apresentada. A nomeação do Ginásio de Esportes é uma merecida homenagem a um cidadão que dedicou parte de sua vida pública ao avanço de Capanema. A aprovação deste projeto é um fato de reconhecimento da Casa Legislativa e a figura de Egon Paulo Grams, cuja trajetória inspira a comunidade. Por estas razões, manifestamos nosso parecer favorável à indicação à aprovação unânime do projeto. Passo Marcelina Pessão os 21 dias do mês de agosto de 2025. Eduarda Tortora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Então, o projeto atribui a denominação Egon Paulo Grams ao Ginásio Municipal de Esportes de Capanema. Coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Pibe. Boa noite, presidente, nobres colegas, pessoas que vêm nos visitar aí, pessoal que nos assiste nas redes sociais.
Fui procurado por 2 empresários quando surgiu que viesse esse projeto para a Câmara. E de imediato a gente falou que seria a favor, desde que nem eu mencionei com eles, que não teria algum projeto já anterior, que teria que vir para a Câmara para a gente refazer ou debater esse projeto anterior, para poder botar esse em pauta. Mas aí eu busquei informações e não tinha nada legal mesmo. Então, mais que justo, um dos grandes prefeitos do nosso município, onde há 2 anos, a maioria de nós, vereadores, acho que dessa casa, tivemos o prazer de dar o título simbólico ao nosso ex-prefeito, seu Ego, ainda em vida, que eu falo que é muito bom a gente fazer isso enquanto a pessoa está em vida. Então, eu, de minha parte, é um prazer estar fazendo parte desse dia, e mais que justo, uma pessoa especial para o nosso município. Eu vou a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Eu vou passar a palavra para o presidente da Câmara, então, para o Jean, ele vai conduzir daqui para frente um pouquinho aí, e o Brizola pediu a palavra. Tá bom, assumo a presidência. Obrigado, vereador Disseu, e com a palavra o vereador Valdomiro Brizola. Senhor presidente Jean, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoal que estão no plenário, pessoal que estão assistindo nós pelas redes sociais, nosso carinho e nosso respeito. Senhor presidente, parabenizar aqui a iniciativa do nosso governo municipal, senhor Neivor, e a sua equipe de fazer essa homenagem tão importante. Olha, eu quero dizer para vocês que eu não era vereador no tempo que o seu Ego foi prefeito, mas no primeiro mandato que ele saiu, eu já era vereador. Foi um grande prefeito, um homem que fez muito para Capanema, deixou um legado muito grande, e além de ser de família boa, um homem trabalhador, um homem muito honesto, muito sério, o seu Ego Grampi. Então, parabenizar a equipe do prefeito Neivor, todos os funcionários que levantaram essa ideia, com certeza prosearam, conversaram, muito merecidamente, e aos familiares do seu Ego, que ele tem familiar por aqui, compadres, amigos deles por aqui, ele tem, o nosso reconhecimento dessa homenagem tão importante que foi feita. Tomara a Deus que essa casa, o governo municipal sempre ache essas pessoas do bem e que deixaram uma marca muito boa nesse município para homenagear. E a obrigação dessa casa é aprovar e reconhecer que a homenagem é merecidamente, senhor presidente. Então, eu quero deixar aqui, em nome da minha família, eu tive funcionário da minha família, que é concursado, é carreira, a maioria se aposentaram já, né, que foram trabalhar com o prefeito Ego. E sempre falava para mim, é um grande prefeito esse homem, né? Então, pena que eu não pude ser vereador no mandato dele. Daí, quando ele parou no outro mandato, eu já era vereador. Então, eu quero dizer que o Ego deixou um legado para a Capanema muito grande. Que bom ter essas pessoas tão importantes no nosso querido Capanema. E nós, para dar esse aval, como o Pipe colocou aí, um nome, essa homenagem ao seu Ego Paulo Grampi. Obrigado, presidente Jean. Obrigado, vereador Brizola. Continue aberto. Passa a palavra ao vereador Sérgio. Obrigado, presidente Jean. Agora em exercício. É importante o reconhecimento de pessoas que doam parte da sua vida pelo município. E eu, com Paulo Grampi, um município com mais dificuldade na época, né, do que hoje, cada vez vai melhorando a situação. Tivemos a oportunidade, que nem o PIB falou, de nós dar o título de cidadão honorário para ele em vida. E o que me marcou muito nesse dia foi a vinda do ex-ministro da Saúde, Ney Braga. Alcini, que daí fala da questão da criação do SUS, né? Foi nesse mesmo tempo em que ele foi prefeito na nossa região que se criou esse grande sistema dentro do Brasil. E ele teve, então, o ex-ministro, que naquela época implantou esse grande sistema, que é um sistema que é reconhecido no mundo hoje como o melhor sistema de saúde. Então, nós temos bastante pessoas com a sua história dentro do município de Capanema que deram a sua contribuição. E o Ego certamente fez a sua missão aqui na Terra, né? Já não está junto de nós, mas conseguimos ainda em vida dar para ele esse reconhecimento, e hoje, mais do que justo, ele ter aqui o ginásio do esporte como um dos símbolos dessa família capanemense. Devolvo a palavra
ao nosso presidente Jean. Obrigado, vereador Sérgio. Continue aberta a palavra. Vereador Edson Wilmsen. Obrigado, Jean, presidente atual, e aos nobres colegas. Como o PIB falou, há 2 anos a gente deu o título de cidadão honorário ao seu Ego, na Terra Iguaçu, e ali teve presente pessoas importantes, então deu de sentir assim, quanto ele é querido, quanto crédito, quanto ele era, né? Quanto crédito ele tinha e quanto é merecido essa homenagem a ele. O Ego foi um excelente prefeito, foi um dos prefeitos que começou com os sistemas de água, né? Eu sei que o sistema de abastecimento de água da linha Santo Antônio de Siemes foi através dele que foi implantado em mais outras localidades, né? E hoje nosso município praticamente 100% tem água tratada, né? Água de artesianos no interior aí. Então é claro que nem todos os prefeitos conseguem conduzir, fazer tudo, né? Mas sempre vem um prefeito e outro e vai continuando os trabalhos e sempre cada prefeito quer melhorar, né? Mas quero parabenizar a família Gramps, a pessoa da dona Ruth também, a esposa dele que foi professora, foi inclusive minha professora também aqui nesse município, dedicou parte de sua vida aqui. Parabenizar o Adolfo, a Carla, a André, que são seus filhos, né? Pela conduta que tiveram nesse município. O Egon também atuou junto ao Colégio Santa Cruz por anos, né? Foi um defensor do colégio aí, e da comunidade luterana. Então é mais que merecido esse título, essa homenagem aí do ginásio Egon Paulo Gramps. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Edson Wilmsen. A palavra continua aberta. Palavra, então, ao vereador Dirceu Alquieri para fazer essa manifestação. Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos assistem nas redes sociais, falar do Egon remonta a um passado na sua primeira eleição. O Egon, ele competiu com o Pedro Godoy. E eu, por exemplo, era MDB e o Pedro Godoy, finado Pedro Godoy, também era MDB. Fomos assim adversários políticos, mas eu tive a oportunidade de falar para ele isso, que a gente saía lá do Alto Faraday, em cima de um caminhão, porcadeiro, e vinha nos comícios, que naquela época andava pelo município todo, gente do Faraday ia para Santa Clara. Chegava na Santa Clara ou aqui na cidade, o cabelo em pé de poeira. E era uma eleição, a princípio, bastante apertada, mas o Egon ganhou. E é assim que é uma eleição. Um ganha, outro perde. Mas eu lembro dele como professor. Muitas pessoas passaram por suas mãos. O Egon foi uma pessoa honesta, né? Tinha firmeza naquilo que queria, e muitos de vocês aí fizeram uma tentativa de reforma da Casa Mortuária, foi dele. Casa Mortuária foi ele que fez. Então, assim, além de outras coisas que me vêm à cabeça nesse momento, mas que o que importa nesse momento é realmente que a gente pôde, em vida, fazer aquela homenagem. Também estive, né, no Terra Iguaçu, onde foi dado a ele o título de cidadão honorário capanemense. É difícil, né? Eu sempre entendi que a gente tem que dar, como o Pipo falou, a gente tem que dar as honras às pessoas enquanto elas estão vivas, para que ela possa sentir este reconhecimento. Mas, infelizmente, a lei não permite. Mas nos permite, sim, no nosso dia a dia, dizer para outra pessoa, olha, parabéns por aquilo que você fez, mesmo que às vezes não pode ser dado o nome dessa pessoa para outros. Então, eu sempre falo, a cordialidade, né, com as outras pessoas é que fazem a diferença. Porque quando você elogia, esse elogio vai voltar para você. E eu quero citar o Brizola em relação a isso, que o Brizola tem falado em todo o município que a Câmara está muito boa, que a presidência, a mesa diretiva, que os vereadores estão trabalhando de tal maneira onde tudo se converge para o bem do nosso município, esquecendo as rivalidades políticas. Então, o professor Egon sempre teve meu respeito
e sua família também já foi citado pelo Edson, que Deus o tenha, ele está sendo homenageado para que o seu nome, então, não seja esquecido por tudo aquilo que ele fez no nosso município. Devo a palavra ao senhor presidente. Obrigado ao vereador Dirceu. Pronunciar também o vereador, o nosso Egon, né, o grande prefeito. Tive a oportunidade também de estar lá com os nobres edis na fazer homenagem. O prefeito Egon assumiu em 1980 o primeiro mandato, até 85 foi o ano que eu nasci. Então não tive a oportunidade de viver, né, mas as recordações a gente sabe, né, escuta os outros falar, né. Então, inclusive o Egon foi padrinho de casamento da minha mãe e do meu pai. Então, eles falaram muito a respeito, né? Um homem sério, e esse reconhecimento é muito importante, né? Então, devidamente todos já manifestados, colocamos em votação o projeto de lei número 31, autoria do Poder Executivo. Secretária vai fazer a votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Bibi. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereadora Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Presidente Dirceu. Vereador Ivone, favorável. Então, aprovado o projeto de lei número 31. Continuamos, discussão e votação do requerimento número 11, autoria do vereador Dirceu Alquieri. Então, continuo na presidência e a nossa secretária vai ler a súmula. Súmula. Requer informações sobre a cessão de máquinas agrícolas. Em discussão, passo a palavra ao vereador agora, Dirceu Alquieri. Senhor presidente, nobres colegas, ao primeiro momento que se lê esse meu requerimento, dá a impressão de que estou aqui fazendo uma pressão para cima deste ou daquele. O que é que eu estou pedindo aqui? Nós temos no nosso município, e os senhores aqui, a grande maioria, já pediram maquinário para as associações. Qual é o interesse desse requerimento? E aí, depois que eu fiz o requerimento, eu fui falar com o setor da administração. Eu fui lá falar com o secretário de Agricultura, o Marcelo Bartz, e expliquei para ele. O que eu quero deste requerimento? Nós temos, por exemplo, e antes de eu falar o que nós pretendemos, nós temos, e não sei se os senhores também sentem isso, mas eu tenho ido em alguns locais e tenho tido reclamações em relação àquilo que está acontecendo com o maquinário. Eu não sei se é verdade ou se não é verdade, mas o intuito disso é que a gente tome uma atitude, tome uma providência para que, se vem acontecendo algumas coisas que não estão dentro daquilo que deveria ser, porque nós temos comodatos. Se é um comodato, ele tem que ter uma organização. Então, estou pedindo qual o número de contratos vigentes, né? Cessão de maquinários, tratores, implementos agrícolas. Quais são as associações que estão sendo contempladas, que foram beneficiadas? Quais as localidades? Quantas famílias são beneficiadas? Certo? Existe fiscalização da efetiva correta utilização das máquinas, equipamentos? Existem, por exemplo, comunidade tal tem um comodato de um trator e esse trator trabalha para um número X de pessoas. Existe um livro caixa, entrada, saída, para quando estragar esse trator, possa se ter como arrumar? Eu vejo que muitas pessoas saíram dessas associações. O que ocorre? Daqui a pouco nós vamos ter alguma indicação da promotoria pública para saber como é que está. Afinal de contas, eu falei antes, aquilo que nós levamos para o interior,
para benefício dos agricultores, é dinheiro público. E se é dinheiro público, tem que ter prestação de contas. Não pode ser assim, né? Existem, então, esses relatórios, certo? Se existe lá alguma máquina que não está sendo utilizada, ela deve ser desafetada. Ela tem que ser devolvida para que o município possa fazer a desafetação. Ou seja, quando fizer um leilão, que se coloque no leilão para que possa se dar baixa esse maquinário. Então, não é para pegar no pé deste, pegar no pé daquele, é para melhorar. Porque se vier, tomara que não aconteça, uma fiscalização, pode sobrar para todos, para quem é o presidente, o secretário, o tesoureiro destas associações. Eu pretendo continuar, assim que puder, levando um trator, levando um maquinário. Eu acho que isso beneficia o nosso público, ou seja, a nossa agricultura. Mas tem que ter uma ordenação, tem que ter nas associações um livro caixa, tem que ter a prestação de contas. Por exemplo, nós temos a APAI, nós temos a AREC, todos fazem as suas prestações de contas, certo? Se tem um CNPJ, tem que fazer. Eu sei que existe agora a possibilidade de se reunir um grupo de pessoas e fazer pelo CPF. No entanto, é necessário ter lá um livro ata, porque senão o dinheiro público é levado, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que daqui para frente é papel do município, do executivo, através do seu secretário de Agricultura, fazer esse levantamento e começar de uma maneira assim mais plausível. E não, às vezes, dinheiro entra, dinheiro sai e ninguém presta conta de nada, isso está errado. No meu entendimento, está errado. Se eu estiver errado, se alguém me provar que eu estou errado, então tudo bem. Não precisa nem me responder o requerimento. Mas acredito que precisa sim. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Dirceu Alquieri. Passa a palavra ao vereador Edson Vilmes. Obrigado, presidente Ian. É importante seu requerimento, presidente Dirceu. Eu mesmo, a gente tem inúmeros implementos aí que trabalhou, e só uma coisa que eu sei que no contrato de comodato ele não exige o livro caixa ou a maneira, mas exige o livro ata, que esteja organizado. A questão do caixa deles é um problema deles, né? Desde que eles assumam ali e mantenham cuidado em dia e trabalhem como associação, né? Eu entendo que você quer dizer que muitos implementos aí acabaram na mão de um ou dois. Muitos implementos estão parados, sucateados mesmo. A gente sabe, não é de um mandato, dois, já vem de muitos mandatos que não foi feito realmente, tipo assim, tá parado, não funciona, a devolução para que se dá baixa no patrimônio. Inclusive, nessa agenda tivemos uma dor de cabeça no fim, toda a administração, antes de entregar, faz a devolução, o livro do patrimônio, prestação de contas, são os fiscal aí e tal, e nem todos que foi conseguido localizar. Então, assim, porque foi muito em cima da hora. Mas está certo esse teu requerimento aí, eu até vou votar junto. Não é que vai ser complicar, vamos lá complicar, no teu requerimento que é complicar com uma associação ou outra, mas para saber, né, ter resultados, saber onde está sendo usado ou não está sendo usado. Eu mesmo tenho um projeto que está chegando e que vai contemplar vários equipamentos agrícolas, né, e é dessa forma, vai de novo para as associações, no livro ata, né, agora por CPF, que foi falado, faz o grupo ali, mas eles têm o compromisso, sim, de manter, né, eles em ordem e em uso de trabalho, e em grupos, né, que não seja um ou outro que se adone desses implementos aí, porque daí está desconfigurando o próprio comodato. Obrigado, eu vou a palavra. Obrigado, vereador Edson Vilmes. Sem a palavra agora para o vereador Pibe, depois do Sérgio. Obrigado, presidente Jean. Quero parabenizar o nosso presidente por essa indicação. Requerimento. É muito válido. Eu fiz, acho que 2 no meu mandato, mas como a secretaria mudou 3 vezes os secretários, fica difícil dar uma sequência e entender, às vezes, as indicações ou requerimentos que a gente fazia, né?
Então, esperamos que se mantenha o secretário atual, Marcelo, para que atenda. Eu acho de suma importância isso aí, presidente, porque eu trabalhei em cima de 3 associações, onde, para poder sair o trator debaixo do galpão para ir fazer o trabalho para o outro, o cara primeiro tinha que pagar o diesel. Isso aí não existe. Eu acho que uma associação tem que ter, o mínimo, um caixa, um recibo, repassar, o cara usou tantas horas, tanto gasto. E isso a gente fez nessas 3 associações. Mexeu na diretoria, eu fui fazer visita a alguns equipamentos debaixo de galpão, debaixo da água, equipamentos novos de passar veneno, pulverizador. Eu achei o cúmulo isso aí. A gente trabalha, traz os implementos, que nem o vereador Edson mencionou, a gente tem o trabalho de trazer, mas a associação tem que ter as pessoas certas para fazer o trabalho e ser igual para todo mundo o tratamento. Não direcionar só para um ou para outro, que nem acontecia nessas associações. Graças a Deus, hoje temos pessoas civilizadas nessa associação, pessoas da localidade mesmo, onde estão fazendo um trabalho excepcional. Então, eu acho que é legal essa fiscalização nossa, não para o mal, mas para o bem, para as coisas andar certo. E nós trazer o implemento e saber que vai estar bem cuidado e bem usado pelos nossos agricultores. Eu vou a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Píbia. Com a palavra, o vereador Sérgio. Obrigado, Jean. Eu acho que é importante, Dirceu, essa tua preocupação, porque, na verdade, o recurso público ele tem que ser zelado e cuidado. Né? Tem associações, e eu até hoje trouxe um trator, na verdade, para cá, e foi na nossa região, isso faz 10 anos. Esse trator está trabalhando até hoje. Na época foi 66 sócios que associaram, e hoje cobra 120 pila a hora. Mas está na mão da mesma pessoa que pegou. Né? Então, nós temos uma diretoria séria, deve ter lá uns 50, 60 mil em caixa. Né? E, tipo assim, não dá para o cara botar a máquina dele trabalhar, é mais fácil tu pagar os 120, né? Do que tu botar uma máquina tua trabalhar lá. Precisa 2 caretas, ensiladeira, trator, né? Para fazer silagem por 120 pila, a maioria do povo pega eles. Então, tipo assim, tem associações com dificuldade. Tem. O grande problema do CNPJ, Dirceu, hoje, é a agricultura familiar. Quem que pegar um CNPJ, hoje ele não consegue se aposentar. Porque ele é como uma empresa. Então, nós temos uma dificuldade. Com isso, se teve esse mecanismo de repasse de equipamento com o CPF. Então, na verdade, tipo assim, pega ali 10, 15 famílias. Hoje, grande parte, na época, o pessoal não tinha quase trator. Né? Mas hoje, quase toda a propriedade tem um tratorzinho. Então, é mais fácil pegar um equipamento e dar para 10, 11, 12 famílias, que ali podem fazer o trabalho deles junto e pagar uma taxa. Tem várias associações que funcionam assim, 50 pila por dia o equipamento. O cara pega, no fim do dia paga e faz o caixa. Tem associação com 8, 10 mil em caixa. Né? Porque hoje, para te comprar um trator simples, com 35, 40 mil, compra um tratorzinho. É o valor de uma careta. Os equipamentos, para os agricultores todos conseguirem comprar, ele vai uns 200 pau, 200 e poucos mil. Quem que vai ter para comprar? Então, essa forma da associação é uma coisa legal, porque você vai ajudar o município a desenvolver e trazer renda para dentro do município também, intermédio dessas ações. E o nosso município é agrícola. Tem algum tipo de recurso que tem as planilhas, que tem que ser por enchido. Essa plantadeira que foi agora da Luciana, lá para o Marechal, que eu entreguei, ela veio uma planilha que vai ter o acompanhamento de onde o equipamento está trabalhando. Eu acho que essa é uma parte legal que a gente poderia até adaptar dentro de todas as associações do município de Capanema, que tem uma planilha onde que ela trabalhou. Né? Eu acho que aí já teríamos o autocontrole dentro das associações. Se não trabalhou, ela não vai ficar debaixo do galpão. Aí não teria por que ficar. Né? Tem alguns equipamentos, de repente, que estejam parados mesmo. Né? Mas eu acho que a vistoria da pessoa que leva os equipamentos tem que existir dentro das associações. Enquanto tem que dar uma passada lá, ver como é que está. Né? Isso é atribuição do vereador também. Lá fazer uma visita,
né? Eu tenho bastante equipamento que eu trouxe. Eu acho que deve estar uns 6 a 7 milhões de equipamento dentro do município de Capanema. Mas tem algumas que tem uns probleminha, né, Brizola? A gente sabe que tem algumas que tem, né? Mas a grande maioria, você chega lá e diz, ó, se quiser mais, vocês têm que fazer a coisa funcionar, senão fica com um equipamento, 2 e acabou, né? Mas eu acho que é bem notório e muito boa a sua preocupação, senhor presidente. Devolvo a palavra ao senhor presidente Gia. Obrigado, Sérgio. A palavra continua aberta. Vereador Valdomiro Brizola, com a palavra. Senhor presidente Jean, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou colocar mais aqui um pouquinho nosso presidente, o requerimento dele, muito importante, mas é para vocês verem quanto que ajudou a agricultura, André, os pequenos proprietários, que o pequeno é difícil ser trator, né? É o médio, depois o mais grande que tem. Os pequenos mesmo é difícil, se reúne para pegar esse maquinário. Se eu vou colocar para os senhores, eu moro já 62 anos com ela na minha Brizola, e muitos anos tem trator, né? De 10 anos para cá, Serginho, depois que começou a entrar esse trator da associação, vereador Dirceu, caiu os trabalhos dos outros tratores que trabalhavam para fora. Se um comprar um trator, eu pagar e trabalho, não paga mais. E tempo atrás, eu tenho um médio e um grande, né? Aquele médio eu comprei, paguei quase ele trabalhando, o pessoal gradeando, né? E para São Vereno, 10 anos atrás. Agora já tu não... O que acontece? Essas buscas de maquinário, o Edson sabe da história, que veio, ajudou muitos pequenos da propriedade. Então, o trator é para ti. O trator é para você, tu não... Né? O que aconteceu? Se não tivesse vindo essas ajudas dos deputados, com os vereadores Luto e Busco, os municípios, o grande, ele trabalha mais para fora que na roça dele. Eu, primeiro ano, comprei aquele trator vermelho que tem aquele massa, eu trabalhei mais fora do que na minha roça, Dirceu. E agora, há uns 5 anos para cá, não tem qual é meu serviço. Por quê? Não é que a roça não anda lá no trabalhantão, mas tem a da associação, pois é a metade do preço, homem. Você já viu um trator grande trabalhar 120 pila hora? Eu não sei se para o dono não dá mais 120 de gasto quase para o dono da roça. Então, dá para ver que é uma coisa que deu certo. Agora, fiscalizar e cuidar também, porque se pode, um dia que o senhor colocou, mas não é colocado. O Ministério Público um dia pode dar um timaço no governo e pedir onde é que está. E pode acontecer isso. Então, é muito importante o requerimento. Mas eu queria mais explicar sobre a situação aí. Eu sei de gente que comprou o trator de ano atrás e pagou trabalhando. Hoje não. Hoje tem as ajudas para os agricultores. E que bom que tem. Isso ajuda muito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdomiro Brizola. A palavra continua aberta. Não tendo mais interesse em manifestar, coloco em votação o requerimento número 11 do vereador Dirceu Alquieri. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado. Sendo assim, devolvo a presidência ao vereador Dirceu Alquieri. Assumo a presidência novamente. Obrigado, Jean. Passamos para a discussão e votação das indicações. Indicação número 89 e 90, ambas da vereadora Eduarda Tórtora. A secretária vai realizar a leitura das súmulas. Pode ser os dois juntas. Pode ser as duas juntas? Muito bem. Indicação número 89/2025. Súmula. Solicita a iluminação e pavimentação asfáltica das ruas laterais do CIMEI Pequeno Príncipe. E a indicação número 90/2025 indica a implantação de lombadas na rua Otávio Francisco de Matos. Coloco a discussão. Vereadora Eduarda, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite a todos os colegas, colaboradores dessa casa, os que nos assistem no plenário e também nas redes sociais. Falando sobre a indicação número 89, é uma indicação para a administração municipal, uma solicitação desde os pais até os professores, visto que não tem iluminação pública em frente ao CIMEI Pequeno Príncipe, no bairro Santa Cruz, até porque em frente à escola é um terreno baldio. Então, é bem importante que tivesse a presença dessa iluminação, até porque causa muita insegurança nesses dias de inverno, de manhã bem cedinho ainda é escuro, né? Então, seria essencial. E também seria muito importante que fosse feito em torno ao CEMEI o serviço de pavimentação asfáltica, visto que iria melhorar muito a acessibilidade dos pais para levar as crianças, porque a creche é os nenês, né, os bebezinhos.
Então, seria de suma importância que fosse com recursos próprios ou até mesmo que a gente conseguisse uma emenda parlamentar para que fosse feita, então, a pavimentação asfáltica das ruas laterais do CEMEI Pequeno Príncipe. E também a indicação de número 90, eu sugiro aqui a implantação de lombadas na rua Otávio Francisco de Matos, que passa em frente à IUC, também ao CTG, Corpo de Bombeiros. Ali ficou um asfaltão, né, reto, mas nem todos são preferenciais de quem está na Otávio Francisco de Matos. E aí, visto que a IUC sempre tem eventos, tanto na quarta, às vezes no final de semana, às vezes o pessoal toma um golinho, né? Fica um pouco complicado também. Mas aquela rua ali teve também acidentes já fatal, né? Acidente fatal. Então, seria muito importante, mais uma vez, visto que o plano de mobilidade está sendo feito pela administração municipal, que fosse implantado, então, essas lombadas na rua Otávio Francisco de Matos. Aqui eu sugiro próximo à IUC e também próximo ao Corpo de Bombeiros, que lá também já aconteceu muitos acidentes devido à imprudência dos motoristas. Então, que fosse realizado esse estudo técnico para que fosse implantado essas lombadas. Muito obrigada. Passa a palavra de novo, a palavra e a presidência ao vice Jean para poder manifestar. Obrigado, senhor presidente. E devolvo a palavra para poder se fazer a manifestação. Só parabenizar, então, a Eduarda das duas indicações e do 90. Eu vou fugir um pouquinho aqui mas eu quero me reportar ao que nós falamos antes. Se nós não mexemos, se nós não tivermos essa obrigação, ou seja, de estar presente no momento que a gente vai pensar a questão do maquinário, nós precisamos também estar presente nesse estudo da mobilidade urbana, certo? O que eu diria? Não sei se terá ou não terá, mas essa mobilidade urbana deve ter audiências públicas, para que o povo possa se manifestar. Porque nós, Eduardo, escutamos desse, daquele, olha, está assim, aconteceu isso, entenderam? Aí em frente, por exemplo, a Clina Vida Med, também foram vários pequenos acidentes que deram ali. Aconteceram. E eu tenho recebido filmagem, né, pessoas mandando áudios do que está acontecendo. Então, não é só a questão. Nós temos vários locais que tem que ser pensado, tem que ser analisado. Eu acredito assim, nós temos numa mesma rua, onde aqui, vamos pegar essa aqui, que é a Rio de Janeiro, certo? Nós temos aqui a Rio de Janeiro. Ela é preferencial aqui quem vai para cima, certo? Na outra também. Mas não tem placas, né? Muita gente não sabe. As placas, estou falando do modo geral. Além dessa mobilidade social, vem a questão das placas. Sai do centro do nosso município, procura se orientar pelas placas, se você vai conseguir. Não tem. E aqui entra também a questão do semáforo. Sexta, sábado de manhã, principalmente. Tenta ir ao meio-dia, tenta sair do Demenec e passar para outra rua. Não tem aquela parada de um semáforo para quem está nas transversais poder se locomover. É uma disputa. Às vezes o cara está poucos metros e você já entra. Se não segurar lá, pode dar problema. Então, hoje nós estamos assim, né? É a lei do que tem mais coragem. O dinheiro para pagar alguma coisa e se bater, né? Infelizmente, precisa, mas eu quero parabenizar porque existe, sim, esse estudo dessa mobilidade urbana e eu espero que isso tudo seja pensado, mas pensado com o povo. É verdade. Não é pensado só pela cabeça de quem está fazendo. As pessoas têm que dar a sua opinião. Parabéns, então. Devolvo a presidência e a vereador Jean. Obrigado, vereador Dirceu. Isso mesmo.
bem colocado o plano de mobilidade urbana, essa vez os próprios bombeiros, né, vão se fazer presente, que eu acho que é o que mais entende. A gente, eu acho que aqui nessa casa, aqui nos últimos anos, do governo passado, nós devemos ter mais de 200 pedidos de lombada, né? E pode ver que não saiu nenhuma. Então, acredito que agora a gente vai ter, vai andar, né? E os bombeiros vão ajudar nesse sentido. Parabenizar, aproveitar a parabenizar a Eduardo. Ali nessa Rua dos Bombeiros, eu acho que não pode fazer lombada, porque é saída de emergência, né? O Demarco até tá aí, depois vão tirar essa dúvida. Mas um pouquinho mais para baixo seria bem interessante. Vereador Pibe, com a palavra. Eu quero parabenizar a colega Eduardo. Começar pelo CEMEI lá. 2 vezes eu sentei com a diretoria de paz lá. Eles pediram até para fechar aquela rua que sobe à esquerda, onde você mencionou sobre o lote baldio lá, colega. Fechar para poder ampliar aquele CEMEI. Porque não tem para onde crescer mais aquele CEMEI e está aumentando cada vez mais a nossa população. E aquele local, Santa Cruz é um bairro muito procurado. Então, eu acho que também teria que ter uma atenção especial pela administração, né? Eu já tentei anteriormente, mas de alguma forma para ampliar um pouco aquele local onde a demanda é muito grande. Queria também mencionar a respeito de sinalizações e lombadas, que nem a colega mencionou. Eu tive o prazer de conversar com um especialista em questão de placas e leis, onde ele mencionou que placas, tanto de preferencial ou indicando alguma outra coisa, elas têm que estar sempre as duas do mesmo lado. Para quê? Para o motorista não tirar o foco, olhar aqui para saber se vai para lá, o nome da rua está lá e a sinalização, vamos dizer assim, a sinalização dizendo que é preferencial aqui. Então as duas têm que estar meio juntas. Então a gente caminha na nossa rua, nas nossas ruas e nas nossas vias, é tudo bem bagunçado mesmo. Então, quero parabenizar e também, estou na mesma palavra do presidente, de chamar a população. Nós temos que escutar a população, não escutar 1, 2 ou 3, a gente trazer alguma coisa, demanda para eles, mas sim, num geral, para amanhã depois não estar fazendo remendo onde poderia ter sido resolvido de momento de imediato. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Pibe. Com a palavra, o vereador Edson Wilmes. Obrigado, Jean. Parabenizar o colega Eduardo pela indicação, né? Requerimento. E a gente fica analisando aqui, se fosse fazer todas as lombadas que tem pedido, eu fico pensando como é que o corpo de bombeiro ia atender uma ocorrência. Eu já tive a infelicidade, o Gilmar sabe, é motorista de ambulância, de andar numa maca de uma ambulância. Que coisa mais triste para um paciente. Numa emergência, uma ambulância, está passando uma lombada, 2 lombadas, e vai, e chega lá. Então, nós temos as duas situações. O porquê que isso acontece? Porque o pessoal não respeita o trânsito. Não é para andar 100 por hora aqui. É para andar 30, 40, né? Então, temos que ter lombada em pontos especiais, né? E temos que ter placa de velocidades, temos que ter cobrança da nossa polícia militar, né, com apoio do setor público, claro, vai sobrar até reclamação para nós, se for multado. Mas nós vamos em outra cidade, nós temos que respeitar as placas 30, 40, por que o nosso povo não respeita aqui? Por que mora gente ali agora, os vereadores são culpados que não botaram lombada? Não, a pessoa está dirigindo fora ilegal, em alta velocidade, entrando em preferencial, né? O que mais precisa é educar a nossa população. A gente vai que nem eu falei, a gente vai em outros municípios, estamos respeitando lá. Por que não respeitamos em Capanema? Né? Se o povo respeitar os limites, não precisamos de tanta lombada, precisa de lombadas em pontos estratégicos, né, pontos especiais. Mas eu acho que tanto precisa de educação de trânsito, né, que seja feito dentro do nosso município. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Edson Wilmsen. A palavra continue aberta. Não tendo mais interesse, colocamos então a indicação da vereadora Eduarda Tortora. As duas indicação para a votação. Quem for favorável permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado as duas indicações então da vereadora Eduarda Tortora. Colocamos em discussão a votação da indicação número 92.
a autoria do vereador Dirceu Queiro. Pedir para a secretária fazer a leitura da súmula. Súmula indica a construção de um Centro de Referências Especializado de Assistência Social, CREAS. Em discussão, com a palavra o autor. Pois é, senhor presidente, nobres colegas, no dia 8/8/2025, veio até nós, né, uma sentença proferida pela promotoria, né, pela justiça, 8/2, 37.100, aonde a Vara da Infância, de Juventude da Comarca de Capanema determinou ao município a disponibilização imediata de vaga para acolhimento institucional de adolescentes em situação de risco. Isso foi dia 8/2. Conversei com o Neivor, conversei com o secretário Rogério, né? E na última sessão eu fiz uma indicação, construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Isto foi na segunda. O que é o CREAS? Serviço público que oferece atendimento especializado às famílias, indivíduos em situação de risco social com direitos violados. Inclusive, se precisar, ter inclusive até advogado, né? Ter lá psicólogos, educadores sociais, coordenadores, auxiliares administrativos, né? E, como eu já disse antes, até advogados. Isso foi lido na segunda, na última sessão. Mas, a partir do dia 8, eu já tinha conversado sobre isso, porque nós não fazemos. Porém, na terça-feira, o Neivor estava em Curitiba e anunciou que o CREAS vai ser feito aqui em Capanema. Até eu falei para a Darlene, mas daí fica difícil, né? Dá a impressão que... Mas assim, já tinha pensado isso bem antes, mas não fiz indicação. Como já não fiz em outras situações, não fiz indicações. Falei com o prefeito e as coisas foram acontecendo.